Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre João Batista, que foi ali o precursor de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a gente vai entender se existem bases históricas fora da Bíblia para comprovar a existência de João Batista. É uma coisa que o pessoal se pergunta e a gente vai trazer essa dúvida para vocês e vamos fazer um estudo bem legal para que vocês possam tirar as conclusões de vocês no final do vídeo. Então vamos lá, João Batista foi uma das figuras mais importantes do Novo Testamento, como eu já falei, sendo considerado ali o antecessor precursor de Jesus Cristo. Ele é amplamente descrito nos evangelhos como um pregador no deserto da Judéia, ou seja, João pregava no deserto ali e foi um dos precursores nisso. E ele batizava as pessoas como um sinal de arrependimento. Mas a sua existência não se limita apenas aos relatos bíblicos. João Batista é mencionado também em fontes históricas externas, especialmente por Flávio Josefo, além de ser uma figura relevante em tradições gnósticas, islâmicas e judaicas. Ou seja, além do cristianismo, João Batista também é uma figura relevante no gnosticismo, no islamismo e no judaísmo. Então vamos começar aqui pelo Flávio Josefo e o testemunho histórico sobre João. A principal referência extra-bíblica a João Batista vem de Flávio Josefo, um historiador judeu do século I que escreveu sobre eventos políticos e sociais da Judéia sob domínio romano. No livro Antiguidades Judaicas, livro 18, capítulo 5, a gente tem Josefo mencionando sobre João Batista, descrevendo-o como um pregador de justiça e um líder carismático, cuja crescente popularidade levou o governante Herodes Antipas a executá-lo por medo de uma revolta. Vamos dar uma lida no trecho de Josefo sobre João Batista. Alguns judeus pensavam que a destruição do exército de Herodes veio de Deus e que foi como uma punição justa por aquilo que ele fez a João, chamado Batista, pois Herodes o havia matado, embora ele fosse um homem bom, e ordenava aos judeus que praticassem a virtude, tanto na justiça para com os outros, quanto na piedade para com Deus, e assim se submetessem ao batismo, pois o batismo, segundo ele ensinava, deveria ser praticado não para remover os pecados, mas como uma consagração do corpo depois que a alma já tivesse sido purificada pela justiça. O que esse relato confirma? Que João Batista foi uma figura histórica real, reconhecida por um historiador judeu não cristão. Ele era visto como um homem justo e influente entre os judeus. Seu batismo não era um rito de perdão pelos pecados, mas uma consagração ao arrependimento. E Herodes Antipas executou João por temer que sua pregação levasse a uma revolta. Essa é uma menção e é muito significativa porque Josefo não era cristão, o que reforça a autenticidade histórica de João. Além dessas influências e das citações em Josefo, a gente tem as influências de João Batista no cristianismo e outras tradições religiosas. João Batista no cristianismo, por exemplo, no Novo Testamento, é descrito como o precursor de Jesus, preparando-o para o caminho para o Messias, como citado em Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 6 e em Marcos capítulo 1, versículo 2 a 8. Ele batizou Jesus no Rio Jordão, marcando o início do ministério público de Jesus, como citado em Mateus 3, dos versículos 13 a 17. E Jesus também afirmou que João era o maior entre os nascidos de mulher, mais que aqueles no reino de Deus são ainda maiores. Então a gente tem aí essa citação de Jesus em Mateus versículo 11. Além disso, a gente tem citações também de João no islamismo. João Batista no Alcorão é chamado de Yahya ibn Zacarias, sendo reconhecido como um dos profetas enviados por Deus. Ele é descrito como um homem piedoso e sábio desde a sua infância. No Alcorão, a gente tem isso aí no capítulo 19, versículo 7, a gente tem: ó Zacarias, anunciamos a ti um filho, cujo nome será Yah, jamais concedemos este nome a outro antes dele. Então, diferente da versão cristã, o Islã reconhece João Batista como um profeta, mas não como um precursor de Jesus. E ele é visto também como um exemplo de pureza e devoção, mas não está associado à ideia de batismo para arrependimento. Além disso, a gente também tem João Batista sendo citado no gnosticismo e os mandéis. Os mandéis é uma comunidade religiosa de origem gnóstica que ainda existe no Iraque e no Irã. Consideram João Batista como seu principal profeta, superior até Jesus. Seus textos sagrados, como o Codex de Nazoraeus, apresentam João Batista como o verdadeiro portador da revelação divina. Diferente da versão cristã, João Batista é considerado mais importante do que Jesus. E o povo mandel rejeita a divindade de Cristo e não o vê como Messias. As reflexões sobre a ausência de João em outras fontes históricas ou citações dos próprios romanos, a gente pode chegar à conclusão do seguinte: apesar da sua relevância religiosa, João Batista não aparece em registros romanos como os
escritos de Tácito, Suetônio ou Plínio Jovem, e isso pode ser explicado por vários fatores. Primeiro, João Batista não teve um impacto político direto sobre Roma. Ele era um líder religioso dentro da Judéia e não uma ameaça ao império. Diferente de Jesus, cuja crucificação envolveu Pôncio Pilatos, João Batista foi executado por um líder judeu que foi Herodes Antipas, sem interferência romana direta. Mesmo assim, sua importância social e espiritual foi tão significativa que José o registrou e a sua influência se espalhou por diferentes tradições religiosas. Então, gente, a gente precisa analisar que tanto João ou o próprio Jesus, eles viveram ali na Judéia e na Galiléia, que era o fim do mundo ali da época do Império Romano, Então, dificilmente eles seriam citados em outras fontes além do povo judeu, Então, a gente tem aí fontes diversas de outras tradições religiosas e do próprio cristianismo, além de José, que era um judeu, historiador que não era cristão, reforçando a autenticidade e a historicidade de João como uma figura real e que existiu ali nos tempos de Jesus. Então, as conclusões que a gente tem é que João foi sim uma figura histórica e real mencionada na Bíblia, quanto em José. Ele exerceu uma grande influência religiosa e social na Judéia do século I e seu impacto transcendeu o cristianismo, sendo referenciado no islamismo e entre os mandéis. Embora não citado por historiadores romanos, sua menção por José e sua presença em tradições religiosas posteriores confirmam a importância histórica de João. João não foi apenas um personagem da Bíblia, mas um líder espiritual e real e precursor de Jesus Cristo, que foi o nosso maior líder e a quem a gente deve toda a nossa adoração, cuja pregação e influência foram reconhecidos até mesmo por historiadores não cristãos. Então, o que a gente pode aprender com isso aí é que muitas vezes a gente pode ficar na dúvida ou ser influenciado por histórias externas ali ou teorias externas de que os personagens bíblicos eles não são reais, mas se você estudar e verificar, você vai ver que a historicidade de diversos personagens da Bíblia são reais. E o que a gente aprende com isso tudo é que a gente tem que crer no nosso Senhor Jesus Cristo como nosso real Salvador e não colocar profetas ou ídolos ou pessoas de grande influência na frente de Jesus Cristo, como fizeram ali o pessoal dos mandéis e também como os islâmicos que não reconhecem a figura de Jesus como nosso Salvador. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado e fique os comentários aí pra gente debater sobre a historicidade de João e também sobre a visão de vocês sobre se João é uma figura maior ou menor do que Cristo, apesar que aqui no nosso canal a gente acredita que João realmente foi só um profeta e que Cristo sim é o nosso fiel Salvador e a salvação só vem por meio do nome de Jesus Cristo.